Olá, alunos, tudo bem com vocês? Deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Denilson e eu vou trabalhar com vocês a disciplina de filosofia, uma disciplina que meus alunos me dizem que gostam muito, que é uma disciplina que exige muita participação dos alunos e alunos que gostam de participar realmente participam, fazem as interações com o professor. Isso é muito importante, isso é próprio da filosofia. E é uma alegria, é uma honra, é uma satisfação estar com vocês. Espero que vocês estejam bem, estejam cuidando dos seus familiares, se cuidando também. E essa aula é a nossa primeira aula do ano letivo. E peço a vocês muito empenho, muita dedicação, muita coragem, entusiasmo, mas peço acima de tudo, como uma pessoa cristã, uma pessoa que tem uma religião, que tem um Deus, tenho fé. Tenho fé em Deus, tenho esperança. Você sabe que os tempos não são fáceis, exige cada vez mais de nós aproximação com Deus, intimidade com Deus, uma vida de oração. E porque se a gente tem Deus na nossa vida, a gente tem fé, esperança. Com a graça de Deus, nós vamos conseguir superar todas as dificuldades que possam vir. Por isso eu peço de vocês, em primeiro lugar, Deus. Deus, tenham fé em Deus, tenham coragem, que com certeza nós vamos superar todas as dificuldades, tá? E peço também de vocês, tenham muita determinação. Vocês sabem que às vezes estudar é um pouco difícil, um pouco chato, ainda mais às vezes por aula online, mas eu conto com a cooperação de vocês, com a participação de vocês e assim, dessa forma vocês vão conseguir ter um excelente ano letivo, tá? Um excelente ano letivo. E eu digo a vocês também, contem comigo, contem com minha ajuda. No que eu puder ajudar para o desenvolvimento escolar, educacional de vocês, eu estarei disponível a ajudá-los, ok? E a nossa disciplina é filosofia, né? Como vocês sabem, vocês já tem uma caminhada aí de estudo filosófico, de filosofia, já conhecem muitas coisas, tá? Mas é bom sempre lembrar, filosofia é amor à sabedoria. Olha a palavra, amor. Amor pela sabedoria. Vontade de conhecer, vontade de descobrir coisas novas. E como a gente já refletiu, né? Todos nós somos um pouco de filósofos. Somos filósofos por natureza. Todo dia a gente faz pergunta, todo dia a gente questiona, todo dia a gente quer saber de alguma coisa. Então a filosofia está na nossa natureza, está na nossa essência, né? Daí a importância de nós estudarmos filosofia. Mas a filosofia não é só para isso. A filosofia tem um vasto, uma vasta história para a gente conhecer, tem a sua importância, assim como outras disciplinas, né? Filosofia cai em vestibular, cai em concurso, né? Então a filosofia tem a sua importância, que, digo a vocês, se você tem uma boa base filosófica, isso é uma informação muito importante, tá, gente? Se vocês têm uma boa base filosófica, isso vai te possibilitar a compreender, a entender outras disciplinas. Outras disciplinas. Sabe por quê? Como você já sabe, né? A filosofia foi a primeira ciência sistematizada, organizada que existiu, tá?
A filosofia, ela é conhecida como a primeira ciência. Primeira ciência. Da filosofia veio outras ciências, como nós sabemos hoje. Da filosofia nasceu a sociologia, nasceu a matemática, nasceu a literatura, nasceu todas as ciências que a gente estuda hoje. Hoje o saber está dividido, tá? Vocês têm geografia, tem história, tem matemática, mas antes, logo no início do conhecimento, lá na Grécia Antiga, como vocês já estudaram, e vão estudar também os clássicos da filosofia, o conhecimento ele era tudo junto. O conhecimento ele era centralizado. Depois, com Aristóteles, veja bem, Aristóteles foi que dividiu, sistematizou o conhecimento por área. Por isso que hoje nós estudamos o conhecimento de forma dividida. Vocês têm a geografia, a matemática, assim por diante, certo? Então, daí a importância de você gostar, conhecer e entender a disciplina de filosofia, que é muito gostoso, é muito bom. É uma aula por semana, nossos encontros vai ser uma vez por semana. Então, não vai dar nem para dizer, já estou saturado de filosofia. Vocês não vão ter não vão ter como dizer isso, porque vocês vão ter o professor uma vez por semana, né? Bem que eu gostaria de ter mais, mas a filosofia no momento a gente só tem uma aula por semana, tá? E é assim, daí a importância dessa disciplina, e digo a vocês também que todas as disciplinas são importantes, todas elas fazem parte de um conjunto e nós temos que se esforçar. Lógico que a gente gosta mais de uma disciplina do que outra, isso aí é natural, mas como nós temos 10, 11 disciplinas no nosso currículo, né? Nós temos que fazer um esforço para estudar e compreender todas elas, pois todas são importantes, todas têm a sua relevância e todas servem para o nosso crescimento escolar, intelectual, mas também serve para nossa vida, serve como sabedoria de vida. Porque, como eu sempre digo para vocês, o conhecimento ele transforma. A educação transforma a nossa vida. A educação transforma a nossa vida e a educação, como a gente já aprendeu também, né? A gente sai do mundo da ignorância. A gente se liberta da ignorância, tá? A ignorância, ela nos aprisiona. A educação nos liberta, tá? Nos liberta. Então, e a educação, ela transforma a vida das pessoas. Eu gosto sempre de lembrar de uma frase que diz o seguinte: a educação transforma o ser humano e o ser humano transforma o mundo. Será que o nosso mundo está precisando de transformações? Com certeza sim, né? E essas transformações, ela vai se dar, sobretudo, pela educação de qualidade, tá? E assim, com certeza, cada um fazendo sua parte, nós vamos ter um mundo melhor, uma sociedade melhor, porque a educação nos possibilita isso, tá? Vamos continuar os nossos estudos. Hoje nós vamos discutir o que é filosofia, envolvendo aquilo que é próprio da filosofia que nós já estudamos, como perguntar, filosofar, fazer perguntas filosóficas, né? Descobrir também, estudar também um pouco da história da filosofia, de alguns filósofos, sobretudo os filósofos clássicos,
Professor, quem são os filósofos clássicos? Vamos lembrar? Aristóteles, Platão e Sócrates, tá? A gente vai discutir um pouco sobre a filosofia dele, mas também outros filósofos como os pré-socráticos, os sofistas, tá bom? Então é uma aula com bastante informações, porque é uma aula de revisão, né? De revisão, então tem muita coisa para nós revisarmos. E como vocês sabem, né? Revisar sempre é muito importante porque nos faz lembrar de algumas informações. Senão, a gente acaba esquecendo, né? Acaba esquecendo informações importantes que a gente não pode esquecer. A gente tem que estar com algumas informações bem claras, bem assimiladas, ok? Então, o que é filosofia? Né? Acho que você já está em condições também de responder essa pergunta. Mas vamos para a etimologia da palavra filosofia, certo? Filosofia é a junção de duas palavras, né? Filo significa amizade e sofia, que é sabedoria, né? Muitas pessoas têm até esse nome, né? De Sofia, porque significa sabedoria. Então, juntando, filosofia é amizade, sabedoria, amor ao conhecimento, desejo de conhecer, desejo de investigar. Então, isso é próprio também de quem gosta de estudar. Se você é uma pessoa que gosta de estudar, está sempre lendo, sempre pesquisando, tem compromisso com os estudos, você já é um filósofo. Você está estudando filosofia e também está filosofando, adquirindo conhecimento e sabedoria. Muito bom, né? Legal. Então, filosofia significa amizade ao saber. É isso mesmo, tá? Filosofia significa amizade ao saber. Uma ideia, uma informação importante. O que é o saber, né? Vocês já percebem de cara, pessoal, que uma das características da filosofia é perguntar, fazer perguntas inteligentes, perguntas filosóficas, tá? Não é qualquer pergunta não, tá? Para esclarecer esta pergunta, devemos nos lembrar de que a filosofia é a mãe de todas as ciências. Uma jovem de aproximadamente 2.700 anos, né? Gente, uma informação muito importante. A filosofia é a mãe de todas as outras ciências. A partir da filosofia veio outras ciências, como a gente já comentou. Aqui eu vou passando os slides e vou comentando, e se tiver alguma coisa que realmente seja muito importante, todas são, anota no seu caderno. É muito importante você ter o seu caderno de filosofia aí para anotar algumas informações importantes, tá bom? Este saber envolve todos os assuntos possíveis de serem pensados e questionados em todas as áreas do conhecimento, tá? Então, pessoal, tudo passa pelo crivo da filosofia, vamos dizer assim. Você pode filosofar sobre qualquer coisa, sobre a sua realidade, sobre o mundo no qual nós vivemos, sobre a economia, sobre a cultura, sobre a política. Então, você pode filosofar, fazer perguntas sobre qualquer coisa. A filosofia busca entender o porquê das coisas, uma característica da filosofia, o porquê das coisas. Possui como propósito a busca de perguntas, de questionamentos e indagações. Possui como propósito a busca de perguntas, questionamentos e indagações. Então, tá na essência da filosofia fazer perguntas. Estudar filosofia é procurar por perguntas que nem sempre possuem respostas. Pessoal, uma informação muito importante. Na filosofia, a gente não está muito preocupado com resposta ou com as respostas. O importante é fazermos perguntas inteligentes, perguntas importantes. Porque às vezes nem sempre a gente tem a resposta logo, de cara, não tem. Com o tempo, com a pesquisa, na medida que você vai adquirindo informações, vai estudando, algumas perguntas elas vão
sendo respondidas. Uma informação muito importante que isso é próprio da filosofia. Para que serve a filosofia no ensino? Por que eu preciso aprender filosofia? Todo mundo se faz essa pergunta. Sala de aula, então, professor, para que serve mesmo? Por que eu tenho que estudar filosofia? O que você me diz? O que você me diz? O que você pensa sobre isso? Vamos refletir juntos sobre isso? Mais perguntas. Qual é o seu papel? Qual é a sua função? Quais competências e habilidades ela deve desenvolver? Tudo isso é relacionado à filosofia. Né? Primeiramente, a gente faz perguntas. Né? A resposta a gente vai descobrir juntos. Ok? A nova legislação educacional brasileira parece reconhecer, afinal, o próprio sentido histórico da atividade filosófica e, por esse motivo, enfatiza a competência da filosofia para promover sistematicamente condições indispensáveis para a formação da cidadania plena. Olha aí, pessoal, informação muito importante. A filosofia tem essa função, formação da cidadania plena. Você como cidadão, você como pessoas de direito, você deve, na sua formação escolar, ter essa formação cidadã, tá? De você exercer seus direitos, usufruir seus direitos e também os seus deveres. Às vezes a gente fica muito focado só, eu tenho direito e não pensa nos deveres. Nós temos direito e deveres. Isso é formação cidadã. E olha a filosofia contribuindo para isso, né? Que é muito importante. E isso está na legislação, isso é lei, ok, pessoal? Olha aí algumas características da filosofia. Primeiro, a gente pensa, reflete, uma reflexão crítica, uma reflexão sistematizada. Depois, a gente conhece. Conhecer é você adquirir conhecimento, tá? Depois você age, você tem ação. E a consequência disso é uma vida cidadã, produção da cidadania, né? Na filosofia, sempre é aconselhado, antes de qualquer situação, de qualquer assunto, antes de qualquer pergunta, primeiramente pensa, raciocina, reflete. A partir disso vem outras coisas, que é a pesquisa, que é a aquisição de conhecimento, a ação e, portanto, cidadania, produção da cidadania. Ok? Vamos avançar? Filosofia na Grécia Antiga. Turma, aqui a gente vai passear um pouco pela história da filosofia. A gente já estudou os pré-socráticos, os sofistas, Sócrates, Platão na história. A gente vai relembrar alguns pontos desses tópicos, tá bom? Não se preocupe, isso aqui é muita informação, mas essa aula é para isso mesmo. E depois, com certeza, vão surgir dúvidas e a gente vai sanando essas dúvidas, ok? Sócrates e o nascimento da filosofia. Antes de Sócrates, os pré-socráticos, tá? Estes filósofos tentavam explicar a natureza, o princípio de todas as coisas. Alunos, lembra dos filósofos pré-socráticos? Vamos lembrar de alguns aqui? Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, Demócrito, tá? Esses são os principais. E vocês sabem ainda o que eles estudavam? Qual era o objeto de estudo deles? Acertou, é isso mesmo, a natureza. A natureza era o objeto de estudo dos filósofos pré-socráticos, tá? No entender deles, devia existir na natureza elementos de onde todas as coisas se originou, tá? Isso na visão dos pré-socráticos, dos filósofos que a gente
já estudou e aqui a gente está relembrando. E os sofistas, estes praticavam o uso da retórica, arte do falar bem, tá? Os sofistas têm essas características, do discurso, da argumentação. Lembra que eu falei para vocês que também a gente estuda a filosofia, constrói a filosofia, filosofa com argumentos. E essa é uma habilidade que a gente precisa desenvolver cada vez mais, tá? Vamos prosseguindo. Sócrates, dados sobre a sua vida. Sócrates, filho de escultor, aprendeu o ofício do pai, era técnico, sua mãe era parteira, estudou geometria, astronomia e cosmologia, foi soldado na guerra do Peloponeso, desculpa. Politicamente ele foi respeitador das leis da cidade, adotou como missão o oráculo escrito no templo de Apolo Delfo, conhece-te a ti mesmo, tá? Uma frase muito conhecida de Sócrates, né? Mas não é dele, né? Ele pegou essa frase para si. E uma informação importante, alunos: Sócrates nunca escreveu nada. Nunca escreveu nada. Tudo que nós sabemos de Sócrates foi escrito pelo seu discípulo Platão. Ok? Uma informação muito importante, porque isso já até caiu em prova. Tá? Vamos prosseguindo. Sócrates é considerado o pai da filosofia. Por quê? Buscou atingir uma verdade a partir da prática filosófica e do diálogo com os demais cidadãos. Tá? Busca pelo conhecimento verdadeiro. Por isso que ele é conhecido como pai da filosofia, porque ele busca a essência das coisas, o conhecimento verdadeiro. Ok? Deixa eu tomar um pouco de água. Sócrates, isso a gente já fez, né? Vamos prosseguir. A importância do ato de perguntar. Ponto de partida. Turma, vocês já aprenderam também que a pergunta ela é muito importante dentro da filosofia. Pergunta como ponto de partida, atitude de duvidar. Problematização do mundo, da vida e da realidade. Investigação. A pergunta filosófica ela incomoda e perturbadora. Ela é perturbadora. Exemplos é o próprio Sócrates. Sócrates, ele perturbava, tanto que ele foi morto por não concordar, duvidar e perturbar a sociedade do seu tempo, tá? Ele não estava de acordo com o que a sociedade pregava, ensinava, e ele, de forma filosófica, perturbou e incomodou a sociedade do seu tempo, e por conta disso ele foi morto, tá? Vamos prosseguir. Perguntas, tá aí mais uma tela para enfatizar perguntas filosóficas. A pergunta é o combustível da reflexão. O que é isso? Para que serve? Como funciona? Quem teve essa ideia? Por que isso é assim? Né? Quando você está diante de uma obra, diante de uma coisa que lhe causa espanto e admiração, você faz perguntas filosóficas. E olha como não é difícil, né? Só fazer perguntas simples e inteligentes. Platão, outro filósofo clássico que nós já estudamos, né? Platão, ele está aí algumas características dele, né? Foi discípulo de Sócrates, escreveu sobre Sócrates. Platão é um filósofo muito estudado, porque também ele vai tratar da realidade e aparência, tá? Mas a gente vai discutir mais um pouco adiante.
Quais são os verdadeiros filósofos? Os que amam o espetáculo da verdade, os que gostam da verdade, os que gostam de descobrir, tá? Os que gostam de realmente de conhecer. A filosofia vai além das aparências, vai direto à essência, tá? Nós já discutimos também sobre a aparência e a essência, né? A norma, por exemplo, a aparência, ela muda? Sim, a aparência muda, né? Mas a essência muda? Não, a essência não muda, tá? Por exemplo, quando você tinha 5 anos, você tinha um jeito de ser, talvez tinha um cabelo grande ou alguma coisa. Agora a sua aparência mudou. Você está aparentemente diferente, você cresceu, você desenvolveu, mas a sua essência mudou desde quando você tinha 5 anos e agora? Não, sua essência não mudou, você continua sendo pessoa, ser humano, ok? Então veja como essa informação é importante. Essas informações estão na obra de Platão chamada A República. A República é um livro que Platão escreveu. Como o professor pode contribuir para o desenvolvimento, para desenvolver o aluno o ato de perguntar e de elaborar perguntas filosóficas? Como eu, como professor, devo contribuir para isso? O problema tem que ser interessante para o aluno. Isso faz com que ele queira refletir, né? Todo assunto que a gente vai estudar tem a sua importância, logo é muito interessante. Se está ali para nós estudarmos, porque a pergunta é relevante. E a gente vai refletir junto, a gente vai se empolgar junto, a gente vai até rir junto, né? Como aconteceu em algumas aulas, muito boa, muito gostosa. Tem muitas aulas que realmente, de acordo com o assunto, dá para a gente aprender brincando. Isso é legal também, através de música, através da arte e tudo mais, tá? E olha aí o processo da reflexão. Refletir, saindo do senso comum. Você já sabe o que é o senso comum, né? Depois, possibilitando o ato de filosofar, leva ao debate e à reflexão temas que são selecionados. Então, os temas que nós vamos estudar, todos esses temas, esses assuntos, vamos levar à reflexão, ao debate e, portanto, à pesquisa, à discussão filosófica, né? Muito bom. Alguns objetivos na filosofia, nas aulas de filosofia. Alguns objetivos da filosofia nas aulas, ok? Nós vamos desenvolver as seguintes habilidades. Distanciar o aluno do senso comum. Ah, professor, todo mundo pensa isso. Ah, todo mundo faz isso. Desde sempre foi assim. Isso é senso comum. E nós vamos superar isso, não distanciar. Estimular o ato de perguntar. Um objetivo muito bom, né? Estimular o ato de perguntar, de fazer perguntas filosóficas. Desenvolver o senso crítico. A análise crítica, né? Esse é uma das características da filosofia, desenvolver no aluno, na pessoa que está estudando, esse senso crítico da realidade. Suspeitar daquilo que nós estamos lendo, daquilo que nós estamos vendo, sobretudo nos meios de comunicação, tá? Essa é uma ideia que eu sempre enfatizei muito nas minhas aulas, né? Sempre olhar os meios de comunicação com senso crítico, não aceitar logo de primeira, procurar a verdade das coisas. Lembra de Sócrates? Sócrates procurava a verdade, a essência das coisas, não ficava na superficialidade, ele ia a fundo. Problematizar o mundo que cerca o aluno, levantar problemas, né? A filosofia a gente faz a partir da nossa realidade, da sua realidade, a realidade da sua família, do seu mundo no qual você vive, não é verdade? Então a gente vai problematizar, mas do ponto de vista da filosofia, do ponto de vista filosófico. Vamos prosseguir? Para conseguir isto, deve-se partir de problemas reais que sejam significativos, como a gente já falou, né?
partir da realidade do aluno, a partir dos conhecimentos que ele possui. É por isso que eu pergunto para você, né? Você me faz uma pergunta, eu respondo com a mesma pergunta. Porque todo mundo já conhece alguma coisa, todo mundo sabe alguma coisa, todo mundo está sempre lendo, estudando, pesquisando, vendo algumas coisas nos meios de comunicação. Então todo mundo já sabe uma pergunta. Então, partir a reflexão filosófica também é partir daquilo que o aluno já sabe. Saber, é muito importante o professor saber o que o aluno já tem de conhecimento. Tá? Então é sempre bom fazer pergunta também para o aluno. Olha, você está me falando isso. Você está me perguntando, mas você, o que você pensa sobre isso? Qual é o teu conhecimento sobre isso? Na verdade, partir do conhecimento que o aluno possui. Já quase finalizando os nossos slides, se os homens se perguntam sobre determinadas coisas, é por manifestar, como disse Aristóteles, um desejo natural de conhecer. Portanto, a filosofia é o exercício por excelência da indagação, do questionamento. Mas não é um questionamento qualquer. Ele sistematiza e problematiza, estabelecendo relações e explicações sobre o próprio ato de pensar. O pensamento filosófico, antes de tudo, é fruto de uma realidade, a de conhecer e compreender a realidade em seus múltiplos aspectos. Então é isso, turma. Aqui eu finalizo essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Com certeza vão surgir dúvidas. Mandem dúvidas para mim na medida do possível. Eu vou sanando as dúvidas de vocês. Muito bom.